Você já se perguntou se um sonho ou visão veio realmente de Deus ou se foi apenas fruto da sua imaginação? Se essa dúvida já passou pela sua mente após ter um sonho intrigante, é essencial compreender os símbolos divinos que podem aparecer durante o seu descanso. Ao longo da história, Deus tem se manifestado através de sinais e símbolos, comunicando mensagens poderosas para aqueles que estão atentos à sua voz. Hoje, vamos mergulhar nesse universo misterioso e fascinante dos símbolos oníricos, desvendando possíveis formas pelas quais Deus pode estar falando diretamente com você. Preste bastante atenção, pois se você já sonhou com algum desses 17 símbolos, saiba que pode estar recebendo uma mensagem celestial de grande impacto para a sua vida. O leão. O leão é uma representação poderosa de majestade, força e autoridade. Quando essa imponente criatura aparece em um sonho, ela pode estar atuando como um mensageiro divino, simbolizando proteção, coragem e o próprio poder de Deus em sua vida. Na Bíblia, o leão não é apenas um animal de imensa força, mas também um símbolo profundo do Rei dos Reis. Podemos visualizar essa simbologia na história de Daniel, que ao ser injustamente lançado na cova dos leões, enfrentou um cenário aterrorizante. A escuridão do lugar era cortada apenas pelos olhares ferozes dos leões famintos, cujos rugidos ecoavam pela caverna, criando uma atmosfera de puro desespero. No entanto, algo sobrenatural aconteceu. Em vez de atacá-lo, os leões permaneceram dóceis e serenos. Suas garras afiadas, que poderiam ser instrumentos de morte, tornaram-se como travesseiros protetores ao seu redor. O que aconteceu ali não foi coincidência, foi um milagre. Um anjo do Senhor havia selado a boca dos leões, transformando aquele ambiente de perigo em um santuário de paz e livramento. Esse acontecimento não apenas salvou Daniel, mas revelou ao mundo a soberania de Deus, que tem controle sobre todas as forças da natureza. Se você sonhou com um leão, isso pode indicar que há uma força interior dentro de você que ainda não foi plenamente reconhecida. Deus pode estar lhe mostrando que você possui coragem e capacidades que ainda não explorou completamente. No livro de Amós, a imagem do leão aparece novamente. O leão rugiu, quem não temerá? Esse rugido simboliza a justiça divina, um chamado para que cada um examine sua própria vida, corrija seus caminhos e busque a vontade de Deus. Se em seu sonho um leão está rugindo, pode ser um aviso para que você preste atenção aos direcionamentos divinos e não ignore a voz do Senhor. No livro do Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão onde aparece um leão digno de abrir o livro e quebrar seus selos. Esse leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e foi exaltado acima de todas as coisas. Seu rugido proclama vitória e fortalece a fé daqueles que creem. Se um leão aparece em seu sonho, é como se ele estivesse sussurrando ao seu espírito: levanta-te, pois tens autoridade e poder vindos do céu. O simbolismo do leão também nos remete à história de Sansão, o juiz de Israel, que em uma de suas caminhadas se deparou com um leão jovem e feroz. O animal, prestes a atacá-lo, representava um perigo mortal, mas, de maneira surpreendente, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e lhe concedeu força sobrenatural. Sem nenhuma arma em mãos, ele rasgou o leão como se fosse um cordeiro indefeso. Algum tempo depois, ao passar pelo mesmo local, Sansão encontrou o cadáver do leão e dentro dele havia um favo de mel. Ele tomou do mel e o comeu, descobrindo doçura onde antes havia ameaça e morte. Esse episódio pode ser um reflexo do que Deus deseja mostrar a você por meio do seu sonho. O leão pode representar desafios que parecem intransponíveis, mas com a força divina é possível superá-los. E, além disso, encontrar bênçãos inesperadas no lugar onde antes havia apenas dificuldade. O profeta Amós também declara: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou,
quem não profetizará? Esse versículo reforça a ideia de que o rugido do leão simboliza a voz de Deus. Sonhar com esse animal pode ser um chamado divino para que você proclame a verdade sem medo. O leão, portanto, não apenas representa Deus, mas também um chamado para transformação e ação. Ele pode ser um lembrete da força que Deus depositou em você e um incentivo para que você avance sem receio rumo ao propósito que Ele tem para a sua vida. A porta. A porta é um dos símbolos mais marcantes que podem surgir em sonhos, pois representa a passagem entre o conhecido e o desconhecido, um convite para uma nova jornada. Quando uma porta surge em um sonho, ela não é apenas um objeto de passagem física, mas um chamado à fé e à tomada de decisão. Imagine-se diante de uma porta entreaberta, com uma luz suave filtrando-se por ela. O convite para atravessá-la é irresistível, mas o medo do desconhecido faz com que você hesite. Esse dilema reflete a realidade da vida humana. Somos constantemente desafiados a sair da zona de conforto e confiar na direção que Deus nos dá. Na Bíblia, Jesus se apresenta como a porta. Ele diz: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem." João 10, 9. Esse versículo revela que a porta não é apenas uma passagem para um novo lugar, mas um caminho direto para a presença de Deus, para sua proteção e provisão. Além disso, no livro de Apocalipse, Deus faz uma promessa: "Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." Apocalipse 3, 8. Esse versículo demonstra que quando Deus abre uma porta, nenhuma força humana ou espiritual pode fechá-la. Portanto, se em seu sonho você se deparou com uma porta aberta, pode ser um indicativo de que uma nova oportunidade está sendo concedida a você. O Evangelho de Mateus nos encoraja a buscar essa porta divina. "Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á." Mateus 7:7. Isso significa que para entrar pelas portas que Deus coloca diante de nós, é necessário fé, persistência e confiança. Em Atos 12, encontramos a história de Pedro, que estava preso e acorrentado. Mas no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu, libertou-o e abriu as portas da prisão sem que ninguém percebesse. Essa narrativa mostra que a porta em um sonho também pode simbolizar libertação de situações que pareciam impossíveis de resolver. Se você sonhou com uma porta se abrindo diante de você, pode ser a resposta divina para alguma situação que tenha aprisionado sua vida. O caminho nem sempre será fácil e as dificuldades podem parecer intransponíveis, mas a promessa de Deus permanece. Ele abre portas para aqueles que confiam nele. No final das contas, atravessar essa porta significa responder ao chamado divino, sair do medo e se lançar em uma nova fase da sua caminhada espiritual. Se em seu sonho você encontrou uma porta, lembre-se, Deus pode estar lhe chamando para um novo começo. Não hesite, dê um passo à frente, pois do outro lado há algo grandioso esperando por você. Desde tempos imemoriais, a água tem sido um símbolo carregado de significado profundo, emergindo das raízes mais essenciais da existência. Ela representa a essência da vida, a purificação da alma e a própria manifestação da presença divina. Mas o que exatamente esse símbolo pode estar revelando quando aparece em seus sonhos? Qual mensagem celestial pode estar oculta em suas águas cristalinas? Todos já experimentamos a sede, uma necessidade básica e inadiável, que nos lembra o quão essencial a água é para a sobrevivência. Assim como nosso corpo não pode viver sem água, nossa alma também anseia por algo que vá além do físico, uma conexão mais profunda e significativa com Deus. A água nos sonhos pode ser um reflexo desse desejo espiritual, um chamado do nosso próprio ser para buscar o Criador com mais intensidade. Se em seu sonho você se vê diante de uma nascente ou de um rio de águas límpidas, pode ser um sinal de que sua alma está sedenta por renovação, por uma experiência mais íntima com Deus. Na Bíblia, a água aparece repetidamente como um símbolo da presença e do poder de Deus. Jesus, em sua pregação, se apresenta como
a água viva, a fonte inesgotável capaz de saciar toda sede espiritual. Ele declara: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Essa promessa de Jesus demonstra que, ao nos conectarmos com Ele, encontramos algo que preenche o vazio da alma e nos conduz à verdadeira vida. Se em seu sonho você se vê bebendo de uma fonte, isso pode indicar que Deus está lhe oferecendo renovação espiritual, um convite para se aproximar mais dele e experimentar a plenitude de sua presença. Entretanto, a água não apenas sacia, mas também purifica. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel declarou: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ezequiel 36:25. A purificação por meio da água simboliza um processo de transformação, em que as impurezas espirituais são removidas para que possamos nos tornar novas criaturas. Nos sonhos, a água pode representar esse processo de limpeza, um período de purificação que pode ser desafiador, mas que é necessário para alcançar um novo nível de crescimento espiritual. O ser humano carrega dentro de si a natureza do pecado, e suas impurezas podem se acumular como poeira sobre a alma. Mas a água simboliza exatamente o contrário: a libertação, a renovação, a restauração. Jesus nos ensina: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Essa promessa indica que, ao confiarmos nele, recebemos uma fonte interna inesgotável de graça e transformação. Na história do Êxodo, encontramos um dos mais impactantes milagres relacionados à água. O povo de Israel, vagando pelo deserto, sentia o peso da sede e do desespero, pois não havia nenhuma fonte visível de água. No entanto, Deus deu uma ordem a Moisés: fira a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Êxodo 17:6. A rocha golpeada tornou-se uma fonte de vida para um povo inteiro. Esse evento mostra que, quando tudo parece perdido, quando a sede da alma se torna insuportável, Deus é capaz de providenciar uma solução milagrosa. Assim, se a água surge em seu sonho, pode ser um indício de que Deus está prestes a intervir em sua vida de forma extraordinária, trazendo refrigério e esperança onde antes havia escassez e desânimo. Além disso, a água nos sonhos pode estar relacionada à atuação do Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Isso significa que a água pode representar o Espírito Santo fluindo em sua vida, renovando sua alma, guiando seus passos e lhe concedendo força para enfrentar desafios. Se a água em seu sonho flui de maneira abundante, pode ser um sinal de que Deus está derramando sobre você uma nova unção e lhe concedendo um renovo espiritual. Portanto, a água e as fontes nos sonhos carregam mensagens ricas e variadas que Deus pode estar utilizando para falar com você. Elas podem representar um chamado para a renovação espiritual, um aviso de purificação, uma promessa de provisão ou um sinal de restauração. Se você tem sonhado com água, pergunte a si mesmo: sua alma tem sentido sede? Você tem buscado a Deus com todo o seu coração? Pois, como nos ensina a palavra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5,6. Que essa mensagem sirva como um lembrete de que a sede espiritual só pode ser verdadeiramente saciada por aquele que é a fonte inesgotável de vida, Jesus Cristo. Sonhar com uma águia é uma experiência impactante, carregada de profundos significados espirituais e de uma simbologia divina que atravessa séculos. Na Bíblia, a águia representa força, visão aguçada e renovação, qualidades que estão diretamente associadas ao crescimento espiritual e à capacidade de superar desafios.
Esse majestoso pássaro voa alto, observando tudo de uma perspectiva elevada, o que simboliza uma visão clara sobre a vida e a capacidade de enxergar além das circunstâncias imediatas. Um dos relatos bíblicos que destacam a grandiosidade desse símbolo está na visão do profeta Ezequiel. Ele descreve criaturas viventes, cada uma com 4 faces: uma humana, uma de leão, uma de boi e uma de águia. A presença da águia nessa visão enfatiza a glória e a soberania de Deus, demonstrando que essa ave representa elevação espiritual e percepção além do comum. Sonhar com uma águia pode ser um chamado para elevar sua mentalidade e enxergar sua vida de uma perspectiva mais ampla e sábia, como se o sonho estivesse lhe dizendo para olhar para o alto e perceber o quadro completo, em vez de focar apenas nos desafios imediatos. Além da visão clara, a águia também simboliza força e renovação. Na Bíblia, há uma promessa inspiradora sobre aqueles que confiam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Esse versículo transmite uma mensagem de esperança e restauração, mostrando que aqueles que mantêm sua fé firme encontram renovação e novas oportunidades. Sem seu sonho, você vê uma águia voando alto e livre? Isso pode ser um sinal de que Deus está lhe chamando para confiar em seu plano e permitir que ele renove suas forças. É como se a própria águia sussurrasse ao seu coração: confie e você será renovado. O simbolismo da águia também aparece no livro do Apocalipse, onde João tem uma visão de uma mulher perseguida por um grande dragão, mas que recebe asas de uma grande águia para escapar para um lugar seguro. Essa poderosa imagem reforça a ideia de proteção divina em meio às adversidades, lembrando-nos de que mesmo quando enfrentamos grandes desafios, existe uma força superior que nos protege e guia. Sonhar com uma águia pode ser um lembrete de que você não está sozinho e que há uma proteção celestial sobre sua vida. Em momentos de incerteza e provação, a imagem da águia em sonhos pode surgir como um farol de esperança, uma lembrança da força interior que você possui e que muitas vezes é subestimada. A águia voa acima das tempestades, elevando-se acima dos ventos turbulentos em vez de lutar contra eles. Esse detalhe da natureza da águia pode estar refletido em seu sonho, indicando que, mesmo quando as tempestades da vida tentam lhe abalar, você tem a capacidade de se elevar acima das dificuldades. É como se o sonho lhe dissesse: você é mais forte do que imagina e tem o poder de enxergar além dos problemas. A história de Moisés também traz um significado poderoso sobre a águia. Deus relembra a Moisés como ele guiou os israelitas para fora do Egito sobre asas de águia. Êxodo 19:4. Uma metáfora que representa libertação, cuidado divino e condução para o propósito maior. Assim, se a águia aparece em seu sonho, isso pode ser um indicativo de que Deus está guiando você para algo maior, para além das limitações e dificuldades que parecem restringir sua vida. Outro aspecto fundamental da águia é sua visão aguçada. Diferente de outros pássaros, a águia pode enxergar sua presa a quilômetros de distância, um símbolo claro de percepção e intuição. Sonhar com uma águia pode estar lhe incentivando a buscar a verdade além das aparências superficiais, a desenvolver um olhar mais atento e sábio sobre as situações ao seu redor. Pode ser um chamado para confiar na sua intuição, ver as coisas com mais clareza e tomar decisões baseadas na visão que Deus lhe concede. Assim, os sonhos com águias são um convite para elevar-se acima das dificuldades, confiar na proteção divina e encarar a vida com uma perspectiva mais ampla e clara. Se você tem visto águias em seus sonhos, reflita sobre o que Deus pode estar tentando lhe mostrar. Talvez
Seja a hora de renovar sua força, expandir sua visão e confiar que há algo muito maior reservado para você. Sonhar com um trono é uma experiência profundamente simbólica, repleta de majestade e significado espiritual. O trono, em sua essência, representa poder, autoridade e a presença soberana de Deus. Nas Escrituras, ele simboliza o centro do universo, o lugar de onde Deus governa e julga com justiça absoluta. Essa imagem desperta um temor reverente, mas ao mesmo tempo traz uma sensação de segurança e propósito inabalável. A visão do profeta Ezequiel é uma das mais impressionantes representações desse símbolo na Bíblia. Durante seu exílio, ele viu os céus se abrirem e contemplou uma visão divina indescritível. Diante de seus olhos surgiu um trono de safira e sobre ele a figura de um ser semelhante a um homem. Essa visão não apenas revelou a glória e a soberania de Deus, mas também sua justiça imutável e sua santidade absoluta. O impacto dessa revelação foi tão intenso que Ezequiel ficou paralisado, dominado pela magnitude daquilo que testemunhava. Ao redor do trono, seres viventes e rodas cobertas de olhos simbolizavam o conhecimento absoluto de Deus e seu total controle sobre todas as coisas. Outro grande profeta, Isaías, também teve um vislumbre do trono celestial. No ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, enquanto a barra de sua veste enchia o templo. Serafins voavam ao redor, proclamando incessantemente a santidade de Deus. Essa visão transformou a vida de Isaías para sempre, pois, ao se deparar com a grandiosidade divina, ele percebeu sua própria impureza e a de seu povo. No entanto, um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa viva, purificando-o e preparando-o para sua missão profética. Nesse contexto, o trono não simboliza apenas majestade, mas também a capacidade de Deus de purificar e transformar aqueles que se colocam diante dele. Quando o trono aparece em um sonho, ele pode estar transmitindo uma mensagem de chamado e propósito espiritual. É como se o próprio sonho estivesse dizendo: você está na presença do Altíssimo. Ele vê você e conhece seu coração. Esse é um convite à humildade, à adoração e ao reconhecimento de que, embora a vida possa ser incerta, o trono de Deus permanece firme e inabalável. Mas nem sempre o trono nos sonhos surge em um contexto de reverência e glória. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, teve uma visão de um grande trono branco, onde aquele que nele estava assentado fazia com que a terra e o céu fugissem de sua presença. Diante desse trono, todos os mortos, grandes e pequenos, estavam reunidos para o julgamento final. Esse tipo de sonho pode ser um lembrete de que todas as ações serão pesadas e que a justiça divina é inevitável. No entanto, o trono também pode representar redenção e misericórdia, como na história da rainha Ester. Quando ela se apresentou diante do rei Xerxes, sem ser chamada, correndo o risco de ser executada, ele estendeu seu cetro dourado, concedendo-lhe graça e permitindo que intercedesse por seu povo. Esse ato real simboliza o acesso que temos ao trono de Deus por meio de sua misericórdia infinita. Se um trono aparece em seu sonho, isso pode ser um convite para que você se aproxime do trono da graça com confiança, buscando auxílio e renovação nos momentos de necessidade. O mundo pode estar em caos, mas Deus continua no controle, governando com justiça e amor. É como se o sonho sussurrasse: no meio da tempestade, olhe para o trono, pois é de lá que vem sua força. Assim, sonhar com um trono pode ser um lembrete do poder divino, um chamado para reconhecer a soberania de Deus, um aviso sobre justiça ou um incentivo para confiar na graça oferecida por Ele. Seja qual for a mensagem, esse símbolo poderoso aponta para algo muito maior do que nós.
o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. Sonhar com anjos é uma experiência que nos conecta ao divino de maneira intensa e muitas vezes inesperada. Essas figuras celestiais, que desempenham o papel de mensageiros de Deus, aparecem nas Escrituras como portadores de notícias sagradas, protetores dos justos e guias espirituais em momentos cruciais. Quando surgem nos sonhos, podem trazer consolo, alertas e direcionamentos que marcam profundamente nossas vidas. Na Bíblia, um dos relatos mais emblemáticos sobre anjos em sonhos é o de Jacó. Em meio ao deserto, fugindo e sentindo-se sozinho, ele usou uma pedra como travesseiro e adormeceu. Foi então que teve uma visão extraordinária, uma escada que ligava a terra ao céu, por onde anjos subiam e desciam. Ao despertar, Jacó reconheceu que aquele lugar era sagrado e o chamou de a casa de Deus, a porta dos céus. Esse sonho não apenas o confortou em sua solidão, mas também revelou que Deus estava com ele mesmo nos momentos mais difíceis, mostrando que o céu e a terra estão mais interligados do que imaginamos. Muitas vezes, a humanidade se perde na incerteza e no medo, esquecendo-se de que a presença dos anjos está sempre por perto, prontos para intervir quando necessário. Essas entidades celestiais, invisíveis aos olhos humanos na maioria das vezes, desempenham um papel crucial na proteção e na condução dos planos divinos. Foi assim com José, esposo de Maria. Em um sonho, um anjo apareceu para dizer-lhe que não temesse tomar Maria como esposa, pois o filho que ela carregava era concebido pelo Espírito Santo. Esse sonho não apenas mudou a vida de José, mas também influenciou a história da humanidade, pois sua obediência permitiu que Jesus crescesse sob proteção e amparo. Além de mensageiros, os anjos também atuam como guardiões e intercessores em meio às batalhas espirituais. Daniel, um homem de fé e devoção, passou dias em jejum e oração até que um anjo apareceu para lhe revelar os planos divinos e lhe conceder forças para continuar. Em um mundo marcado por corrupção e desordem, a visão de Daniel nos lembra que o bem está sempre presente, combatendo as forças das trevas e nos guiando na direção da verdade. No Novo Testamento, encontramos outro poderoso exemplo de intervenção angelical na vida de Pedro. Preso e acorrentado, aguardando sua execução, ele foi surpreendido pela aparição de um anjo que iluminou sua cela e o libertou de maneira milagrosa. No início, Pedro achava que estava sonhando, mas ao perceber que estava realmente livre, entendeu que Deus havia enviado um de seus mensageiros para resgatá-lo. Esse episódio demonstra não apenas o poder dos anjos, mas também a soberania de Deus ao intervir em momentos de grande angústia e desespero. Os anjos em sonhos podem trazer mensagens de proteção e direcionamento como se sussurrassem ao coração: você não está sozinho. Deus enviou os seus mensageiros para cuidar de você. Esse símbolo pode indicar que, mesmo quando não percebemos, estamos sendo vigiados e guiados por forças celestiais que trabalham incansavelmente ao nosso favor. Mas além de trazer conforto, os anjos também podem atuar como mensageiros de advertência. Na história de Ló, um anjo apareceu para avisá-lo sobre a destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Seguindo a orientação celestial, ele e sua família conseguiram escapar e salvar suas vidas. Assim, um sonho com anjos pode ser um alerta para que estejamos atentos a perigos iminentes e nos preparemos para tomar as decisões corretas no tempo certo. Ao refletir sobre sonhos com anjos, é essencial lembrar que eles podem ser uma forma de Deus nos chamar para uma conexão mais profunda com Ele. Essas visões podem ser um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas batalhas e que há um propósito maior sendo conduzido nos bastidores de nossas vidas. Se você teve um sonho com anjos, preste atenção na mensagem que pode estar sendo transmitida. Deus pode estar lhe oferecendo proteção, revelação ou um chamado para algo grandioso. Não ignore esses sinais, permita que a presença celestial guie seu caminho.
Sonhar com a cruz é uma experiência que toca as profundezas da alma, um símbolo que transcende o tempo e carrega um dos significados mais poderosos da fé cristã. Ela representa o ponto de encontro entre a dor humana e a misericórdia divina, o lugar onde sofrimento e redenção se entrelaçam. Na Bíblia, a cruz não é apenas um instrumento de execução, mas o maior símbolo da missão de resgate da humanidade. Cristo, ao ser crucificado naquele madeiro, transformou o que antes era um sinal de condenação em um emblema de salvação eterna. O sacrifício na cruz não representou uma derrota, mas sim a maior de todas as vitórias. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e destruindo seu domínio. Aquilo que parecia um fim tornou-se um novo começo, uma porta aberta para a eternidade. A cruz, que antes carregava o peso da dor e da vergonha, tornou-se a chave que libertou a humanidade das amarras do pecado, quebrando correntes e oferecendo redenção àqueles que creem. Foi por meio desse sacrifício que os grilhões da escravidão espiritual foram rompidos e a promessa da vida eterna se tornou acessível a todos. Esse símbolo, entretanto, não apenas nos lembra do sofrimento de Cristo, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria jornada. O mal não está apenas no mundo, mas dentro do coração humano, e a cruz nos confronta com essa realidade. Assim como os ladrões que estavam ao lado de Jesus no Calvário, somos chamados a olhar para além de nossas falhas e enxergar a graça infinita de Deus. Sonhar com a cruz pode ser um lembrete desse chamado, um convite para reconhecer nossa fragilidade, mas também para aceitar o amor e o perdão divinos. O apóstolo Paulo compreendeu o profundo significado da cruz. Em suas visões e escritos, ele não a via apenas como um sinal de sofrimento, mas como o caminho para a verdadeira liberdade. Em momentos de fraqueza, sentindo-se prisioneiro em terras estrangeiras, encontrou na cruz a força para continuar. Entre sombras e lágrimas, clamou ao Senhor, e em meio ao sofrimento, a esperança da ressurreição tornou-se mais real do que nunca. Para Paulo, a cruz representava o encontro da fragilidade humana com a força inabalável de Deus. Um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há poder e propósito na entrega total. O caminho até o Calvário foi um ato supremo de amor e entrega. Jesus, carregando sua cruz, nos ensinou o verdadeiro significado do sacrifício. Cada passo em direção ao Gólgota foi um testemunho de perseverança e obediência. Sonhar com a cruz pode ser um chamado para seguir os passos de Cristo, para carregar nossas próprias cruzes com dignidade e fé, independentemente das dificuldades. O sofrimento pode parecer insuportável, mas dentro dele há propósito, há crescimento, há redenção. A cruz nos lembra que, embora a dor seja inevitável, ela nunca será em vão. Esse símbolo também aponta para uma promessa inabalável, a ressurreição. A cruz não foi o fim da história de Cristo. Assim como a dor que enfrentamos não é o nosso destino final. A ressurreição nos assegura que, após a noite mais escura, a luz sempre retorna. Se você sonhou com a cruz, pode ser um sinal de que Deus está lhe mostrando um caminho, pedindo-lhe que confie nele, que se entregue ao processo e que compreenda que, no tempo certo, a recompensa virá. A cruz não é apenas um emblema de sofrimento, mas um marco de esperança. Ela nos ensina que a redenção é possível, que a graça é maior do que qualquer culpa e que a vida eterna foi conquistada para nós. Se esse símbolo surge em seus sonhos, permita que sua mensagem transforme seu coração, trazendo clareza, força e um propósito renovado em sua caminhada espiritual. O trigo é um símbolo de provisão divina, abundância e bênção, frequentemente presente em sonhos proféticos que mudam o curso da história de indivíduos e nações. Um dos exemplos mais emblemáticos desse simbolismo é a trajetória de José, filho de Jacó.
Após ser traído e vendido como escravo por seus próprios irmãos, José encontrou-se preso em uma terra estrangeira, longe de tudo o que conhecia. No entanto, desde jovem, ele já havia tido um sonho revelador. Viu feixes de trigo no campo e, enquanto o seu permanecia de pé, os de seus irmãos se curvavam diante dele. Embora, a princípio, o sonho parecesse apenas uma visão de superioridade, com o tempo revelou-se um prenúncio do papel fundamental que ele desempenharia no futuro. O significado do trigo nos sonhos de José tornou-se claro anos depois, quando, por meio da sua fidelidade e sabedoria dada por Deus, ele foi elevado ao cargo de governador do Egito. No auge dessa jornada, José teve a responsabilidade de administrar a colheita durante 7 anos de fartura para preparar o país para 7 anos de escassez. Assim, aquele sonho de trigo curvado não era apenas sobre liderança, mas sobre provisão e salvação. Durante o período de fome, não apenas os egípcios, mas também muitos povos, incluindo sua própria família, buscaram sustento no Egito. O que parecia uma tragédia em sua juventude, no fim das contas, era parte do plano divino para garantir a sobrevivência de muitos. O simbolismo do trigo também aparece em outro sonho profético, desta vez dado ao faraó. Em sua visão, ele viu 7 espigas cheias e saudáveis, seguidas por 7 espigas murchas e secas pelo vento do deserto. Esse sonho anunciava os anos de abundância seguidos por um período de fome severa. Apenas José, com a sabedoria que Deus lhe concedeu, foi capaz de interpretar essa revelação e aconselhar o faraó sobre como agir. Assim, o que poderia ter sido um desastre absoluto tornou-se um plano de provisão divina. O trigo nos sonhos, portanto, pode representar não apenas a bênção material, mas também um chamado para a preparação. É como se o sonho sussurrasse: Deus proverá, mesmo quando tudo parecer incerto. Confie no plano dele. Outro exemplo significativo está na história de Ruth, uma mulher moabita que, após perder o marido, seguiu sua sogra para uma terra estrangeira sem qualquer garantia de sustento. Lá, ela começou a colher espigas nos campos de Boaz, um parente de sua sogra, sem saber que essa atitude simples mudaria sua vida. Sua dedicação e humildade fizeram com que encontrasse graça diante de Boaz e, eventualmente, ela se tornou parte da linhagem do rei Davi e, posteriormente, de Jesus Cristo. O trigo, nesse caso, representa mais do que apenas sustento diário. Ele simboliza a realização de um propósito maior. Sonhar com trigo pode ser um lembrete de que, mesmo quando os recursos parecem escassos, Deus está conduzindo você para algo muito maior do que pode imaginar. Além de representar provisão e bênção, o trigo também carrega um significado espiritual profundo de sacrifício e renovação. Jesus, ao ensinar sobre a vida eterna, comparou o trigo ao próprio processo de entrega e transformação, dizendo: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, continuará ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Essa verdade nos ensina que, para experimentarmos crescimento e plenitude, muitas vezes precisamos passar por perdas e renúncias. O trigo nos sonhos pode ser um chamado para se render ao processo divino, aceitando que, mesmo quando algo precisa ser deixado para trás, Deus está preparando uma colheita abundante. No entanto, o trigo também está associado ao juízo e à separação. Na parábola do joio e do trigo, Jesus descreveu como, no final dos tempos, os anjos separarão o trigo, que representa os justos, do joio, que simboliza aqueles que rejeitam a verdade. Esse ensinamento reforça a ideia de que haverá um momento de discernimento, em que Deus fará distinção entre o que é verdadeiro e o que é falso. Sonhar com trigo pode ser um chamado à reflexão sobre sua vida espiritual, um lembrete de que sua fidelidade será recompensada no tempo certo. Se você tem sonhado com trigo, isso pode indicar que a provisão de Deus está próxima, que um tempo de colheita está chegando, ou que Ele está lhe preparando para algo maior. Pode ser uma mensagem de que a paciência e a confiança nele trarão uma grande recompensa.
O trigo é um símbolo de crescimento, perseverança e plenitude. Ele nos ensina que cada fase da vida tem um propósito e que, no momento certo, aqueles que permanecerem firmes na fé colherão frutos abundantes. Permita que essa mensagem fortaleça seu coração e guie seus passos rumo àquilo que Deus tem reservado para você. Sonhar com uma videira ou um vinhedo carrega um significado profundo de vida, prosperidade e conexão íntima com Deus. Jesus, ao ensinar seus discípulos, declarou: "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Vocês são os ramos." Essa metáfora poderosa ilustra a necessidade de permanecer ligado a Deus para que possamos frutificar, crescer espiritualmente e viver com propósito. A videira simboliza a vitalidade da fé, a nutrição espiritual que recebemos do Criador e a importância de estarmos enraizados nele para produzir frutos abundantes. Ao analisarmos as Escrituras, encontramos a videira associada a um momento crucial na vida de José, filho de Jacó. Preso injustamente no Egito, cercado por incertezas e sofrimento, José teve um encontro com o significado dos sonhos. Em um deles, um prisioneiro que servia como copeiro do faraó compartilhou sua visão. Ele viu uma videira com 3 ramos que rapidamente brotavam, floresciam e davam cachos de uvas maduras. José, com a sabedoria concedida por Deus, interpretou o sonho e revelou que os 3 ramos representavam 3 dias, ao fim dos quais aquele homem seria restaurado ao seu cargo diante do faraó. Esse sonho não era apenas uma revelação sobre o futuro, mas também um símbolo de restauração e esperança em meio à adversidade. Assim como o copeiro recebeu a notícia de sua restauração, a videira nos sonhos pode carregar uma mensagem de renovação espiritual, um lembrete de que a conexão com Deus é essencial para florescermos. É como se o sonho sussurrasse ao coração: permaneça ligado ao Criador e sua vida será frutífera. Esse símbolo pode indicar a necessidade de fortalecer a comunhão com Deus, de buscar sua orientação e alimentar-se de sua palavra para crescer espiritualmente e se tornar alguém capaz de produzir frutos duradouros. No entanto, nem sempre a videira nos sonhos aparece em sua forma exuberante e próspera. Em algumas visões, pode surgir devastada, queimada, atacada por pragas ou estéril, incapaz de produzir frutos. Essa imagem sombria pode ser um sinal de alerta, um chamado à reflexão sobre o estado espiritual do sonhador. A videira sem frutos pode simbolizar um distanciamento de Deus, um momento de esterilidade espiritual em que a fé não está sendo nutrida adequadamente. Na Bíblia, o próprio Jesus alerta: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Esse processo de poda, ainda que doloroso, é necessário para que o crescimento ocorra de forma saudável e produtiva. Se a videira nos sonhos aparece destruída ou murcha, pode ser um convite à restauração, um chamado para voltar à presença de Deus e buscar reavivar a fé. É um lembrete de que, sem estarmos conectados à verdadeira fonte de vida, corremos o risco de definhar espiritualmente. Mas assim como uma videira bem cuidada pode se recuperar e voltar a dar frutos, aquele que se volta a Deus encontra renovação, restauração e força para continuar. A videira nos sonhos, portanto, é um símbolo de bênção, crescimento e necessidade de permanência na presença de Deus. Ela pode representar tempos de fartura e alegria, nos quais a fé floresce e os frutos espirituais se multiplicam, mas também pode surgir como um aviso de que algo precisa ser restaurado. Se esse símbolo apareceu em sua visão, reflita sobre o estado do seu coração, sobre a sua conexão com Deus e sobre a qualidade dos frutos que tem produzido. A promessa do Senhor é clara: aquele que permanecer nele dará muito fruto. Permita que essa mensagem toque sua alma e o encoraje a buscar ainda mais proximidade com o Criador, pois é nessa ligação que a verdadeira prosperidade espiritual se manifesta. Na Bíblia, o profeta Joel descreve a destruição das vinhas como um sinal do julgamento de Deus,
mas também traz a promessa da restauração. Mesmo quando as videiras são devastadas, elas podem ser replantadas e das cinzas uma nova vida pode florescer. Esse sonho pode representar um alerta, mas também uma promessa de que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre esperança para um recomeço. Quando enfrentamos períodos de aridez espiritual, a imagem de uma videira em sonhos pode surgir como um lembrete de que Deus deseja abundância e vida para nós. Esse símbolo pode indicar que, apesar dos desafios, a promessa divina é de restauração e prosperidade. É como se o sonho sussurrasse ao coração: permaneça firme, pois a abundância está a caminho. O simbolismo da videira também se estende à parábola dos lavradores maus contada por Jesus. Nessa história, trabalhadores são encarregados de cuidar de uma vinha, mas em vez de honrarem sua responsabilidade, tramam contra o filho do proprietário, esperando tomar a herança para si. No entanto, o dono da vinha retorna, faz justiça e entrega o vinhedo a outros que produzirão frutos no tempo certo. Esse relato nos lembra de que tudo o que nos foi confiado deve ser administrado com fidelidade e responsabilidade, pois haverá um momento em que prestaremos contas ao verdadeiro dono de todas as coisas. Assim, sonhar com uma vinha pode ser um convite para refletir sobre o nosso papel como administradores dos dons que Deus nos concedeu e sobre a forma como temos respondido ao chamado dele para frutificar. No entanto, a videira não simboliza apenas trabalho e dever, mas também alegria, abundância e celebração. No livro de Cânticos, a vinha é mencionada como um lugar de deleite, um símbolo de amor e prosperidade, uma metáfora da vida cheia de bênçãos e beleza. Sonhar com um vinhedo repleto de frutos pode ser um convite para reconhecer e desfrutar das bênçãos já presentes na sua vida. Talvez seja um lembrete para celebrar as dádivas que Deus lhe deu, valorizar os momentos de alegria e reconhecer que a abundância não está apenas no futuro, mas também no presente. É como se a videira em seu sonho dissesse: aproveite o que Deus colocou ao seu redor, celebre a vida que Ele lhe concedeu. O sonho com uma vinha pode trazer significados diversos, dependendo do seu estado. Uma videira carregada de frutos pode ser um sinal de que sua fé está sólida e produtiva, enquanto uma vinha destruída pode indicar um período de desafios ou um chamado para retornar à presença de Deus e ser restaurado. Assim como a vinha precisa de cuidados constantes para crescer e dar frutos, nossa vida espiritual também exige dedicação e permanência na fonte de toda a vida, Deus. Se esse símbolo apareceu em seu sonho, reflita sobre o estado da sua conexão com o Criador. Você tem sido um ramo frutífero, permanecendo na videira verdadeira, ou tem se afastado da fonte de vida? A promessa de Deus é clara: aqueles que permanecem nele darão muitos frutos. Permita que essa mensagem inspire sua caminhada, fortaleça sua fé e renove sua esperança, pois a colheita sempre vem para aqueles que permanecem firmes na presença do Senhor. Os números 7 e 144.000, quando aparecem em sonhos, carregam um significado espiritual profundo e repleto de simbolismo nas Escrituras. Esses números surgem em momentos cruciais da Bíblia, transmitindo mensagens divinas que revelam ordem, propósito e proteção. O número 7, em particular, é um símbolo da perfeição e da plenitude de Deus. Desde a criação, quando Deus descansou no sétimo dia, até as inúmeras referências no livro do Apocalipse, esse número representa a totalidade e a conclusão da obra divina. Um dos episódios mais marcantes envolvendo o número 7 está na conquista de Jericó. Deus ordenou a Josué que marchasse em torno da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e no sétimo dia, desse 7 voltas ao redor das muralhas, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. No momento do último toque da trombeta, as muralhas de Jericó desmoronaram, entregando a cidade nas mãos dos israelitas.
Esse evento não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma lição sobre fé e obediência. Ele ensina que seguir o plano de Deus com precisão e confiança leva à vitória. Assim, quando o número 7 aparece em sonhos, pode ser um lembrete de que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas e que, ao confiar nele, a plenitude e a realização dos seus propósitos acontecerão. Além do número 7, o número 144.000 também tem um significado impactante, sendo mencionado no livro do Apocalipse como uma representação dos servos selados de Deus, aqueles que estarão ao lado do Cordeiro no Monte Sião. Esse número não deve ser interpretado apenas de maneira literal, pois simboliza a totalidade do povo de Deus, aqueles que foram escolhidos, protegidos e preparados para a redenção final. Ele representa a segurança e a promessa de salvação para os fiéis, reforçando a ideia de que Deus guarda aqueles que pertencem a Ele, conduzindo-os para um destino glorioso. Esse número pode surgir em sonhos como um lembrete do compromisso divino com seus filhos, garantindo-lhes proteção e a certeza de que fazem parte de um plano maior. Outro exemplo marcante do uso do número 7 ocorre nos sonhos do faraó, interpretados por José. Na visão do governante egípcio, 7 vacas gordas e 7 espigas de trigo saudáveis representavam 7 anos de abundância, seguidos por 7 vacas magras e 7 espigas queimadas pelo vento, simbolizando 7 anos de fome. Essa revelação foi essencial para que o Egito se preparasse e sobrevivesse ao período de escassez. Esse sonho nos ensina que Deus não apenas avisa sobre o futuro, mas também fornece sabedoria para enfrentar desafios. Quando o número 7 surge em sonhos, pode ser um chamado para estar atento ao tempo de Deus e se preparar para as fases da vida com discernimento e estratégia. Os números na Bíblia não são aleatórios. Eles refletem um padrão divino que orienta a humanidade em momentos decisivos. Sonhos que contêm esses números podem ser sinais de que Deus está trazendo direção, indicando tempos de preparação, proteção e propósito. O número 7 nos assegura que há um tempo perfeito para tudo no plano de Deus, enquanto 144.000 nos lembra da segurança e do pertencimento à família da fé. Esses símbolos numéricos servem como lembretes poderosos de que Deus tem um plano completo e perfeito para cada um de nós. Em um mundo repleto de incertezas, a presença desses números em sonhos pode oferecer uma sensação de ordem, um sinal de que há um propósito para tudo o que acontece. Se você deseja compreender ainda mais o impacto dos números bíblicos e como eles se manifestam, busque aprofundar seu conhecimento sobre o significado espiritual por trás deles. Afinal, nada acontece por acaso no plano divino, e cada detalhe tem um significado que pode transformar a maneira como enxergamos nossa jornada.